Mistérios do Corpo, o seu programa sobre medicina e saúde aqui na Record News. Hoje vamos falar sobre hipertensão, mais conhecida como pressão alta. O nome já diz tudo. Essa doença é mesmo um perigo e precisa de cuidado. A boa notícia é que entre os tratamentos existe um surpreendente e melhor. É grátis. Você vai descobrir qual durante a nossa conversa com o professor Décio Miron, chefe da unidade de hipertensão do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Olá, doutor, seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Adriana. Doutor, o brasileiro sofre muito de hipertensão, de pressão alta? Sofre muito. Na realidade, a gente sabe que 30% da população adulta tem pressão alta. E se a gente considerar as pessoas acima de 50 anos, 50% tem pressão alta. Então, de cada 2 pessoas, uma terá pressão alta acima de 50 anos. Apesar de muita gente ter, tem os que não têm, muitas vezes não sabem o que é. Vamos explicar para o pessoal de casa o que é exatamente a pressão alta. Então, a pressão alta acontece quando os níveis de pressão estão acima de 14/9, igual ou acima de 14/9. Para entender melhor isso, a gente vai considerar o corpo, o coração e os vasos como se fosse uma torneira ligada a vários esguichos. Quando você abre a torneira, sai água no esguicho. Se você fechar a ponta do esguicho, a pressão dentro do esguicho sobe. No corpo humano é a mesma coisa. Os vasos se contraem e a pressão sobe. Isso é a pressão alta. Isso pode levar a endurecimento dos vasos, o sangue passa com uma pressão maior, leva os vasos, e isso pode levar ao derrame ou ao infarto. E tem sintomas? Quais são os sintomas? Na realidade, a pressão alta não tem sintoma. Mesmo a dor de cabeça, que muitas vezes as pessoas pensam que está ligada à pressão alta, é uma coincidência. Pressão alta e cefaleia, dor de cabeça, são muito comuns na população e podem acontecer na mesma pessoa. O que a gente sabe é que qualquer dor pode elevar a pressão. Pode ser dor no pé, na cabeça, mas qualquer dor pode elevar a pressão. Então, quando existe algum sintoma, inchaço nas pernas, falta de ar, alguma coisa, isso significa que a pressão alta já atacou algum dos órgãos da pessoa. Então, ou o coração já está doente, ou os rins estão doentes, e daí sim a pessoa pode ter sintomas. Então não dá muito para distinguir no comecinho o que é pressão alta, o que é... A única maneira de saber se existe pressão alta é medir pressão. As pessoas precisam entender isso. Há necessidade de medir a cada ano, a cada 2 anos, a pressão. É a única maneira de fazer diagnóstico. Quem tem pressão alta na família precisa medir mais frequentemente. Porque, no fundo, se você mediu há 6 meses ou 1 ano e você desenvolveu a doença, você está fazendo um diagnóstico precoce. Você tem só 6 meses ou 1 ano de doença. Entendeu? Quem tem mais propensão a sofrer de pressão alta? Na realidade, a pressão alta é muito democrática. Né? Ela dá em branco, preto, jovem, velho, magro, gordo, nervoso, todo mundo. Ninguém está livre. Mas ela é mais comum nas pessoas obesas, nos diabéticos, nas pessoas que têm doenças de coração, quer dizer, nos negros, nos idosos. Então, ela é mais frequente, mas não significa que quem é jovem, magro, etc., não vai ter pressão alta. Isso é para a vida toda? Tem cura? A vida toda precisa ter pressão alta. Minha mãe tem pressão alta, por exemplo. E tem que sempre tomar um remedinho. Na maior parte das vezes, a pressão alta é para a vida toda. Isso é uma porcentagem pequena de pacientes, menos de 5%, que você descobre uma causa que seja curável. Então, a gente sempre pesquisa uma causa. Mas na maior parte das vezes é para a vida toda. Agora, a boa notícia é que mesmo sendo para a vida toda, quando a pessoa se trata corretamente, ela não tem o risco da pressão alta. Ela não vai ter derrame, ela não vai ter infarto, se ela se tratar corretamente. Parece que tem a ver um pouco com o temperamento da pessoa. A pessoa que tem pressão alta, ela está sempre nervosa, quem é calma não tem pressão alta, ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Na realidade, o calmo pode ter pressão alta, o nervoso pode ter pressão alta. Ele é muito comum. Como eu disse, 50% das pessoas acima de 50 anos tem pressão alta. Então, de cada 2 pessoas, uma tem. Né? Então, você não consegue ter uma distinção efetiva entre quem tem e quem não tem pressão alta do ponto de vista clínico. Né? Agora, quem fuma, leva uma vida sedentária, uma alimentação errada, está muito mais propenso a sofrer de pressão alta. Tem gente que tem pressão alta e não sabe que tem.
grande parte das pessoas, quem não mede a pressão, não sabe se tem pressão alta. Às vezes a pessoa vai saber que tem pressão alta quando tem um infarto, porque nunca mediu a pressão. Então esse é o grande problema. Precisa medir a pressão. A cada ano, a cada 2 anos, a pessoa precisa medir pressão. E quando a pressão está alta, precisa tratar e controlar para deixar em níveis bem baixos. Hoje a gente sabe que o nível ideal de pressão é 12/8. Então, se a pessoa está tratando e mesmo assim está com 14/9, a pressão está alta. Precisa estar mais baixa. Agora, muita gente às vezes está, uma vez por ano, geralmente as empresas pedem, né, para você fazer um exame geral, a gente acha aquilo muito chato, mas é tão importante, né, porque aí é que você pode descobrir uma coisinha pequena e que de repente vai se tornar uma coisa maior. Todas essas doenças, colesterol, diabetes e hipertensão, você se não fizer as medidas, você não faz o diagnóstico. Porque são doenças assintomáticas, não tem sintomas. Ele pode mudar de um ano para o outro. Um ano eu faço, eu meço minha pressão, está normal. No outro ano, deu uma alteração. Pode acontecer? Pode acontecer. A pressão alta é o resultado de uma carga genética que a gente herda dos pais e de fatores ligados a hábitos de vida. Então, às vezes, se a pessoa ganhou peso, é sedentária, exagerou na bebida alcoólica, no sal, ela pode desenvolver hipertensão. E qual que vai afetar mais a pessoa? Essa pressão alta genética ou essa adquirida, vamos dizer assim? É um conjunto das duas coisas, né? As pessoas que não têm uma carga genética, que são muito obesas, por exemplo, se perder peso, a pressão cai. Toda vez que a pessoa ganha peso, a pressão sobe. Quando perde peso, a pressão cai. Então, as duas exigem tratamento da mesma maneira, né? Só que se for só obesidade, por exemplo, se a pessoa perde peso, ela fica com a pressão normal. Doutor, por que a gente sempre tem medo da pressão alta? Por que ela é tão perigosa? É interessante isso. Na realidade, eu acho que as pessoas têm medo, mas na maior parte das vezes elas querem ignorar esse medo. Então elas nem querem saber que estão doentes, entendeu? Agora, o medo das pessoas existe porque a gente sabe que a pressão não tratada pode matar. Então a pessoa pode ter um derrame, pode ter um infarto e isso pode ser fatal. Pode causar outra doença?